Rafaela, Júlio e Lucas, 3 amigos de infância, estavam empolgados para o fim de semana que haviam planejado. Decidiram acampar secretamente em uma floresta protegida, um lugar cercado por lendas e histórias assustadoras. Eles sabiam que era ilegal, mas a ideia de explorar o desconhecido os fascinava. Na manhã de sábado, com mochilas carregadas de suprimentos, eles se aventuraram pelas trilhas densas da floresta. O sol mal passava pelas copas das árvores, e a sensação de isolamento era tão intensa quanto a emoção de desobedecer às regras. Depois de algumas horas caminhando, encontraram uma clareira perfeita para montar o acampamento. À medida que a noite caía, o ambiente ficou estranhamente silencioso. Nem mesmo o som de insetos ou o farfalhar das folhas podia ser ouvido. Apenas um vento distante que, de vez em quando, trazia algo peculiar, um ruído metálico e distante, semelhante a uma sirene. Deve ser algum carro ou alarme na cidade próxima, disse Júlio, tentando aliviar o desconforto crescente. Mas Lucas, sempre curioso, sugeriu que explorassem mais longe. Talvez encontremos algo interessante. Vocês não sentem vontade de descobrir o que é esse som? Rafaela hesitou, mas não queria parecer covarde. Com lanternas em mãos, os 3 deixaram o acampamento para trás e seguiram na direção do som. Quanto mais avançavam, mais o ruído se intensificava. Não era apenas uma sirene, havia algo distorcido, quase como vozes abafadas se misturando ao som. De repente, Lucas parou abruptamente. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntou, tremendo. As vozes no som não eram mais incompreensíveis. Eles começaram a distinguir palavras e seus próprios nomes sendo chamados. Uma sombra gigantesca surgiu entre as árvores. Era difícil de discernir à primeira vista, mas quando os 3 levantaram suas lanternas, o que viram congelou seus corpos. Uma criatura de 15 metros de altura, com um corpo magro e desproporcional, e no lugar de uma cabeça, 2 megafones retorcidos. Seus movimentos eram erráticos, como se estivesse desmontando e se reconstruindo a cada passo. "Siren Head", sussurrou Rafaela, horrorizada, lembrando de histórias que ouvirá na internet. O monstro parou por um momento, seus megafones ajustando-se como se sintonizassem uma frequência. Então, um som ensurdecedor ecoou pela floresta, paralisando-os. Não era apenas barulho. Eles ouviram gritos, pedidos de socorro e vozes familiares. A voz da mãe de Rafaela, o irmão mais novo de Júlio, e até a risada de Lucas quando criança. O medo virou pânico, e eles correram sem direção, tentando escapar. No entanto, o Siren Head parecia sempre estar à frente deles, bloqueando o caminho. Seus passos faziam o chão vibrar, enquanto seus megafones continuavam emitindo ruídos que pareciam penetrar diretamente em suas mentes. De repente, Júlio desapareceu. Um grito ecoou, mas quando Rafaela e Lucas olharam para trás, tudo o que viram foi o vazio. "Júlio", gritou Rafaela, mas Lucas a puxou. "Não podemos parar. Vamos morrer aqui." Eles tropeçaram até voltarem para o acampamento, mas tudo estava destruído. As barracas estavam rasgadas, e suas mochilas, queimadas. Então, um som os fez congelar. Era o choro de Júlio, e vindo do megafone do Siren Head. Ele nos pegou", murmurou Lucas, incapaz de se mover. Rafaela, tomada pela adrenalina, puxou Lucas pela mão. "Ainda podemos sair daqui." Mas assim que começaram a correr novamente, o chão sob eles tremeu, e o monstro surgiu mais uma vez, bloqueando sua fuga. Suas lanternas falharam, mergulhando-os na escuridão. Tudo o que podiam ouvir era o som de seus próprios nomes ecoando nos megafones, até que o silêncio finalmente os envolveu. Dias depois, guardas florestais encontraram apenas pedaços queimados de equipamento na clareira. Nenhum sinal dos jovens foi encontrado, exceto por um gravador que ainda funcionava. Quando deram play, ouviram apenas um som, uma sirene distante, seguida por 3 nomes sendo chamados repetidamente. Lição final. A curiosidade e a desobediência às regras podem ter consequências fatais. A Floresta Proibida não era apenas protegida pela lei, mas por algo muito mais sombrio, que não perdoa os que ousam invadi-la.